Evicção é a perda da coisa por força de decisão judicial fundada em motivo jurídico anterior que a confere a outrem, ou seja, o dono legítimo do bem, seu verdadeiro dono, com o reconhecimento em juízo da existência de ônus sobre a mesma coisa, não denunciado oportunamente no contrato. Isso é uma visão da doutrinadora Maria Helena Diniz. Se determinado bem imóvel atribuído a um dos herdeiros venha a se perder em razão de ação reivindicatória ajuizada contra si pelo real titular do imóvel, perderá o herdeiro a propriedade sobre o citado imóvel, ficando, consequentemente, desigual seu quinhão hereditário em relação aos outros coherdeiros, por causa da evicção. Artigo 2017. Nessa hipótese, surge o dever dos demais coherdeiros de indenizá-lo, para que seja restabelecida a igualdade entre os quinhões. A distribuição dos prejuízos deve ser suportada por todos os herdeiros, inclusive o prejudicado. Artigo 2025. Cessa a obrigação mútua estabelecida no artigo antecedente, que fala sobre a evicção, havendo convenção em contrário e, bem assim, dando-se a evicção por culpa do evicto ou por fato posterior à partilha. A indenização pela evicção pode cessar nas seguintes hipóteses. Letra A, por convenção dos próprios herdeiros. E letra B, se a evicção for fruto de culpa do evicto. E letra C, se a evicção ocorrer em razão de fato posterior à partilha, por culpa exclusiva do herdeiro. Bom, na primeira hipótese, por convenção dos próprios herdeiros, há livre convenção, entre os herdeiros que assumirão individualmente os riscos da evicção sobre seus respectivos quinhões. As demais formas, ou seja, está na letra B, se a evicção for fruto de culpa do evicto, ou letra C, se a evicção ocorrer em razão de fato posterior, por culpa exclusiva do herdeiro. Bom, as demais formas, que eu acabei de ler, B e C, se deve se afastar a indenização, se darão quando, por culpa do evicto, o bem venha a se perder por negligência, sendo exemplos a ação reivindicatória, correr a sua revelia, ou ainda quando operar-se a prescrição aquisitiva da posse, uso capião, por ausência de providências suas, bem como falência, força maior, etc. Ou seja, a evicção surge em razão de omissão do herdeiro que assumirá individualmente os riscos de seus atos. Se houver evicção, os demais coherdeiros deverão ser chamados à autoria, estabelecendo-se desconsórcio necessário, ainda que a partilha já tenha ocorrido, porque a sentença favorável ao autor conferir-lhe-á direito à ação regressiva. Artigo 2026, Código Civil, seguindo aqui o Código. O evicto será indenizado pelos coherdeiros na proporção de suas cotas hereditárias, mas, se algum deles se achar insolvente, responderão os demais na mesma proporção pela parte desse insolvente, menos a cota que corresponderia ao indenizado. Traduzindo, a indenização do evicto pelos coherdeiros se dará na proporção de suas respectivas cotas hereditárias. Evicto é aquele que é dono original, primeiro do bem. Só que o bem, ele entrou no inventário, foi para a partilha, aí o evicto conseguiu, a decisão judicial dizendo assim, realmente o bem é seu. Aí o que acontece? A indenização do evicto pelos coherdeiros se dará na proporção de suas respectivas cotas hereditárias. Todavia, se algum dos coherdeiros se achar insolvente, ou seja, não tiver como pagar, dar a sua cota, todos, à exceção da parcela que tocaria ao indenizado, evicto, responderão pela sua cota na mesma proporção, rateando proporcionalmente o valor. A indenização será paga em dinheiro e abrangerá tão somente o valor do bem ao tempo da partilha, não compreendendo eventuais benfeitorias realizadas no imóvel pelo evicto. Desta forma, não será realizada
nova partilha, nem entregue ao evicto outro bem em substituição àquele que se perdeu em razão da evicção. A segunda parte do artigo trata da responsabilidade dos coherdeiros na hipótese de algum deles se achar insolvente. A responsabilidade dos coherdeiros será aumentada em razão da impossibilidade do herdeiro insolvente arcar com a indenização relativa à sua cota à parte. Entretanto, não estará exonerado da obrigação, readquirindo o insolvente meios, deverá prestar a todos os outros herdeiros, a cota que lhe incumbia pagar, sob pena de ser demandada a reposição. Vamos falar agora no artigo 2027 da anulação da partilha. Bom, a partilha é anulável pelos vícios e defeitos que invalidam, em geral, os negócios jurídicos. O artigo 1068 da Lei 13.105 de 2015, novo Código de Processo Civil, atualmente em vigor, que alterou a redação para, vamos ao artigo, abre aspas, artigo 2027. A partilha é anulável pelos vícios e defeitos que invalidam, em geral, os negócios jurídicos. Bom, são vícios que causam a anulabilidade do negócio jurídico, as hipóteses constantes do artigo 171, inciso 1 e 2, a saber, inciso 1, incapacidade relativa do agente, inciso 2, vícios resultantes de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. São hipóteses de nulidade absoluta do negócio jurídico. Artigo 166 do Código Civil, inciso 1. Este negócio jurídico ser celebrado por pessoa absolutamente incapaz. Inciso 2. Quando for ilícito, impossível ou indeterminado o seu objeto. Inciso 3. O motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. Inciso 4. Não revestir a forma prescrita em lei. Inciso 5. For preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade. Inciso 6. Tiver por objeto fraudar lei imperativa. Inciso 7. A lei taxativamente ou declarar nulo ou proibir-lhe a prática sem combinar sanção. O artigo em comento trata apenas da hipótese de anulabilidade, fixando o prazo decadencial de 1 ano para que a parte interessada promova a anulação. A partilha amigável também pode ser anulada se configurada qualquer uma das hipóteses de dolo, coação, erro essencial ou intervenção de incapaz, ou seja, algum vício. Partilha amigável é a mesma coisa que partilha extrajudicial. Está lá no artigo 657, 657 do Código de Processo Civil 2015. Além da possibilidade de rescindibilidade quanto a partilha for julgada por sentença após transitada em julgado, artigo 658, concomitantemente com o artigo 623, Código de Processo Civil 2015. Certo é que a anulabilidade da partilha amigável deverá observar as regras do Código Civil, artigo 171, inciso 1 e 2, concomitantemente com o artigo 657 do Código de Processo Civil 2015. Parágrafo único. Extingue-se em 1 ano o direito de anular a partilha. Anulabilidade. Artigo 657 do Código de Processo Civil 2015. Da partilha amigável, por vício de vontade ou intervenção de incapaz, decai em 1 ano. O artigo 658 do Código de Processo Civil 2015 trata da rescindibilidade da partilha objeto de sentença, cujo prazo decadencial é de 2 anos para seu ajuizamento. Artigo 975, Código de Processo Civil de 2015. São, portanto, prazos decadenciais distintos, diferentes. Letra A. Se a intenção da parte for a rescisão da partilha judicial decidida por sentença, o prazo será de 2 anos. Letra B. Todavia, se a intenção for de anulabilidade da partilha amigável extrajudicial homologada pelo juiz, o prazo será de 1 ano. Tribunal de Justiça de São Paulo.
Bom, a anulabilidade da partilha amigável deve ser requerida por meio de ação anulatória, que está previsto no artigo 966, 966, parágrafo 4º do novo Código de Processo Civil, que deverá ser processada e julgada pelo mesmo juízo que processou a partilha da qual originou o ato que se pretende anular. Decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Conta-se o prazo para ajuizamento da ação anulatória da partilha da seguinte forma. Letra A. Se coação, a partir do dia em que cessou a coação. Letra B. Se erro, dolo, estado de perigo, lesão e fraude contra credores do dia em que se realizou o ato. E letra C. Na hipótese de incapacidade do dia em que esta cessar a incapacidade. Artigo 178, inciso 1 e 2. Código Civil, concomitantemente com o artigo 657, parágrafo único, inciso 1 e 2, Código de Processo Civil, 2015. Em qualquer hipótese, a legitimidade para ajuizar as ações citadas se referem àqueles que participaram do inventário. Se algum interessado não participou do inventário e, consequentemente, da partilha, tendo sido prejudicado, caberá a ele promover ação de petição de herança ou de ação de nulidade da partilha, cujo prazo prescricional será de 10 anos. Está lá no artigo 205 do Código Civil Brasileiro. A exemplo de herdeiro necessário, reconhecido em ação de investigação de paternidade posterior à partilha, tá? Que também vai usar essa ação de petição de herança ou de nulidade da partilha. O novo herdeiro deve ser contemplado na herança. É uma decisão também do STJ, ok?